Uma das áreas centrais de promessa de campanha do presidente Lula foi a recuperação das políticas ambientais. E não dá para a gente falar de recuperação do meio ambiente sem a gente falar sobre o papel do IBAMA e a volta do Instituto ao lugar que lhe cabe na fiscalização e na repressão de crimes ambientais. Por isso, a Natália Portinari e eu convidamos para conversar o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, formalmente empossado há um mês e queimando a cabeça para saber como cumprir esse papel desde o início do governo. Presidente, obrigado. Eu queria começar a nossa conversa lhe perguntando sobre o que deu já nesse período que o senhor está aqui para apresentar de resultado. Eu sei que, naturalmente, existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande de resultado, mas deu tempo de fazer alguma coisa e se deu, o que nesse período já dá para o senhor apresentar? Bem, vamos lá. A gente está indo para os 100 dias de governo. As próximas 2 semanas a gente atinge aí, praticamente aí os 100 dias de governo. No período de transição, eu trabalhei muito para que a gente pudesse já restabelecer parte do orçamento do IBAMA. E é justamente com esse aumento de orçamento, relativamente pequeno, mas mais considerável para o tamanho da crise que a gente vivenciou esses últimos anos, está dando para a gente restabelecer as operações. Hoje nós estamos trabalhando com metade do nosso quadro, então é metade do IBAMA que de fato está trabalhando. Um quadro bastante envelhecido, eu estou com 470 servidores em idade para se aposentar e que continuam trabalhando dentro do IBAMA. Eu tenho 200 servidores se aposentando esse ano e um efetivo de fiscais muito baixo. O IBAMA chegou a ter 2.000 fiscais e hoje nós estamos com 700 fiscais formalmente constituídos e 300 com condições de fato para ir para campo, enfrentar madeireiro, garimpeiro, coisas desse tipo. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós estamos trabalhando para fortalecer o órgão e organizar as operações de combate ao desmatamento. Em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, nós estamos trabalhando na elaboração do plano de combate ao desmatamento da Amazônia, vai ter plano para todos os biomas. E, ao mesmo tempo, nós estamos restabelecendo ações que o IBAMA não fazia há muito tempo. Operações de combate à caça ilegal, à pesca ilegal. Nós estamos trabalhando operações agora para combater a extração ilegal de madeira. A gente acredita que teremos grandes resultados nas próximas semanas, usando serviços de inteligência. Estamos trabalhando muito com tecnologia para compensar a falta de efetivo para campo. Então, nós estamos trabalhando muito pela volta agora, por exemplo, dos embargos e autuações remotas. Então, a pessoa desmata ilegalmente uma área, o INPE detecta, manda o alerta para o IBAMA, o IBAMA confirma o alerta e faz o auto de infração. Então, a gente consegue garantir agilidade. O IBAMA precisa ser forte para conseguir enfrentar o tamanho do desafio. Nós perdemos 2 milhões de hectares de florestas no ano passado. O Brasil é o recorde isolado no mundo de desmatamento. Então, a gente tem aí um grande desafio. E, obviamente, o IBAMA não é só controle de desmatamento. O IBAMA vai ser medido pelo combate ao desmatamento, mas o IBAMA é o responsável pelos grandes licenciamentos ambientais do país. Então, toda grande obra de infraestrutura passa pelo IBAMA. O IBAMA controla a qualidade da água, do ar. O IBAMA controla emergências ambientais, no caso de acidentes. O IBAMA controla todo o manejo florestal do país. Então, o IBAMA tem um papel importante também dentro da economia nacional, né? E o fortalecimento do IBAMA passa muito por isso. E você falou de projetos de infraestrutura, né? Hoje tem 2 projetos do Ministério dos Transportes que passam pelo IBAMA, a Ferrogrão e a BR-319, na Amazônia, que precisariam de autorização do IBAMA, né? Os 2 em etapas diferentes. Esses projetos, os 2, são criticados por ambientalistas pelo impacto que eles podem ter. Qual que é a sua visão sobre eles? E, assim, não demonstra que o governo deveria ter outras prioridades, além da perspectiva rodoviarista, que já deveria estar ultrapassada no governo Lula, assim, na expectativa do eleitor que votou no Lula pelo meio ambiente? Historicamente, as estradas, as rodovias na Amazônia, elas abriram grandes fronteiras para o desmatamento. É possível fazer diferente? É. O problema é que hoje a gente não tem governança para isso. No caso da BR-319, ela é uma estrada justamente no coração da Amazônia. Ela rasga a Amazônia de fora a fora, né, no sentido de Manaus até Porto Velho. Obviamente que para a população de Manaus,
uma cidade no meio da Amazônia, que a locomoção se faz ou por avião ou por barco, sempre foi um sonho para a população de Manaus. Da mesma forma, a população de Porto Velho. Então, é uma ligação importante, é um sonho da vida política local, o asfaltamento da BR-319. Agora, isso não dá para fazer se a gente não conseguir implementar uma governança adequada. Não dá sequer para sustentar a manutenção da licença prévia que foi dada se o desmatamento não for controlado. Então, é um tema bastante sensível, a gente sabe que é uma prioridade política importante para o governo do Amazonas, para o governo de Rondônia, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que conciliar com a conservação da floresta. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. O governo passado concedeu a licença prévia e o que a gente está vendo nos meses que se sucederam a essa licença foi um aumento considerável do desmatamento, principalmente na região de Humaitá e Apuí. Então, a gente vai precisar de uma ação estratégica ali. Nós tivemos agora, nas últimas semanas, uma operação na região, operação do IBAMA, que a gente detectou muita grilagem de terra. Então, você está andando na estrada, você olha para um lado uma placa de ventes, a hora que você vai olhar no mapa é uma terra indígena. Aí você anda mais um pouco, outra placa de ventes é uma unidade de conservação federal. Então, se a gente quer fazer com que, de fato, essa estrada possa se viabilizar, vai ter que ter governança. Mas quando você fala governança ou ação estratégica, é o quê? É uma fiscalização intensa ali? Eu acho que é uma política pública, não é só fiscalização. Precisa ter uma política pública de conservação para a floresta naquela região. Precisa ter uma decisão política de que ali a floresta será mantida, que ali não vai ter atividade agropecuária, que ali não vai ter frigorífico, que ali não vai ter produção de grãos. Ali é uma região de floresta e a floresta mais conservada, é a Amazônia mais virgem que tem, a floresta mais bem conservada. Senão, a gente vai ter duas Amazônias. Se a gente começa a ter um corredor de desmatamento de fora a fora, de Manaus até Porto Velho, a gente vai ter duas Amazônias. E eu acho que esse é um ponto estratégico. O IBAMA analisa isso tecnicamente. Os prazos agora estão com o DENIT tem que apresentar os estudos de impacto ambiental, mas a gente está bastante sensível. Estamos recebendo muitas recomendações do Ministério Público que estão em análise pelo IBAMA. E nós vamos estar continuando aí a acompanhar a questão, principalmente do combate ao desmatamento na região. A Ferrogrão já é um pouco diferente. A Ferrogrão tem judicialização, tem problemas com o Tribunal de Contas da União. Ferrovia é melhor que rodovia, mas o que a gente sente é que o desmatamento provocado pela construção da Ferrogrão talvez não seja algo compensável. Então, os técnicos do IBAMA estão debruçados, também fazendo uma análise técnica para avaliar a viabilidade ambiental ou não desse tipo de empreendimento. Como é que está o calendário disso? Porque ainda tem o STF tem que decidir, se vai autorizar ou não autorizar o prosseguimento do projeto. Aqui está esperando o calendário do STF ou é possível que esse estudo saia antes do julgamento no Supremo? As equipes técnicas têm liberdade para poder fazer análise. Nós vamos respeitar muito decisões técnicas aqui no IBAMA. Eu quero trabalhar muito baseado em conhecimento técnico, então, a gente não tem previsão de prazo para conceder essas licenças. Nós vamos aguardar a análise técnica e, se a análise técnica demonstrar que não tem viabilidade ambiental, não terá licença. Se demonstrar que é possível conciliar o desenvolvimento com a conservação ambiental, as licenças serão concedidas. Obviamente que a gente está avaliando também, porque tem muitos pontos que o Ministério Público tem apontado, de falhas ao longo desse processo desde o começo. Então, tudo isso também está sendo levado em consideração. Em todo caso, o IBAMA emite 3.000 licenças por ano. Então, é um estoque bastante alto de licenças. Eu tenho licenças hoje, inclusive, para emitir, que eu vou ter que me debruçar sobre esses processos ainda hoje. E o que a gente está tentando fazer é conciliar tudo isso. A equipe é pequena, nós temos pouco mais de 100 servidores no Brasil inteiro cuidando de todo o processo de licenciamento. Se o Brasil retomar uma agenda de desenvolvimento, é importante que essas equipes sejam melhoradas, enfim, que a gente tenha um reforço nessas estruturas. Eu queria voltar um pouquinho na BR-319, para entender melhor que ação que poderia ser orquestrada, porque quando a gente está falando em governança e fiscalização, o que isso envolveria? Quais órgãos deveriam fiscalizar, entendeu? Ali, basicamente, a gente tem ações federais e estaduais. Vou dar um exemplo. Combate à grilagem de terras. Combate à grilagem de terras, quem pode, por exemplo,
cancelar um cadastro rural feito indevido numa terra pública é o governo do estado do Amazonas ou o governo do estado de Rondônia. Então vamos supor que alguém que quer grilar uma terra ao longo da rodovia resolve cadastrar um pedaço de terra, isso é muito comum na Amazônia. Tem áreas que a gente tem 6 andares, 7 andares de gente cadastrando na mesma área, falando assim, essa área é minha. Quem pode derrubar esses cadastros fraudulentos é o Estado. Desmatamento, quem pode autuar? Tanto o Estado quanto o governo federal. O governo federal tem as suas atribuições, né, principalmente terra indígena, unidade de conservação federal, rio federal. O governo do Estado também tem as suas atribuições, mas, de fato, a gente vai precisar de uma ação concentrada das duas estruturas, estaduais e federais, combatendo grilagem, propondo atividades produtivas que mantenham a floresta em pé, propondo atividades econômicas como, por exemplo, pagamento de serviços ambientais, mercado de carbono, bioeconomia, agrofloresta, porque senão a atividade econômica convencional, né, gado, grãos, cana, acabam ocupando a paisagem. E aí vira uma situação basicamente incontrolável, que é o que a gente vê hoje no leste do Pará, no sul do Pará, no norte do Mato Grosso, que são regiões onde o desmatamento perdeu totalmente o controle. E o governo do Amazonas está disposto a fazer essa interlocução nas conversas que você tem tido? Temos conversado com o governador, com o secretário do Meio Ambiente, e eles estão dispostos a fazer o seu esforço naquilo que lhe compete. Esse esforço precisa acontecer, né? Porque senão não tem como sustentar a continuidade do processo de licenciamento. Nós, em vez da gente entregar uma estrada, nós vamos entregar muito desmatamento. Presidente, um terceiro projeto que, a exemplo do reasfaltamento da 319 e da Ferrogrão, que tem preocupado alguns ambientalistas, é a promessa já anunciada, inclusive pelo atual presidente da Petrobras, de estudos para extração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Qual é a posição do IBAMA sobre isso? O IBAMA está analisando o licenciamento, é um projeto que caminha desde 2011. A gente tem ali uma região chamada de margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, é o litoral norte do Brasil. É uma região que tem apenas um poço hoje funcionando, no Rio Grande do Norte, que é o Poço de Tupi. É uma região muito sensível, é uma região onde as correntes marinhas são muito violentas, onde a gente tem a foz do Rio Amazonas, e é uma região pouco conhecida pela ciência. Então, todos os estudos ambientais sempre estão demonstrando ali a necessidade de aprofundamento dos estudos. Mas, se a gente pegar a mesma linha, né, por isso que chama linha equatorial, margem equatorial, a linha do Equador, e seguir em direção, a gente vai ver que na Colômbia tem exploração de petróleo e gás, Venezuela nem se fala, Trinidad e Tobago, bastante exploração, Guiana, Suriname. Então, assim, é uma região que tem tido hoje uma exploração de petróleo muito grande. No Brasil e na Guiana Francesa, não. Então, uma nova fronteira de exploração do petróleo. E, ao mesmo tempo, o mundo inteiro tem saído do petróleo, né? Nós estamos vivendo um momento de descarbonização do mundo. As empresas de petróleo estão virando empresas de energia limpa. Nessa mesma região, a Agência Nacional de Petróleo está trabalhando 200 outros lotes de exploração de petróleo que seriam colocados em oferta permanente. Nessa mesma região, a gente tem hoje mais de 100 projetos de usinas eólicas offshore. Então, como é que a gente vai compatibilizar tudo isso? Acho que é o grande desafio. Tem uma decisão que é de política energética que não cabe ao IBAMA, que é decidir se o Brasil vai continuar investindo em petróleo ou não. O que cabe ao IBAMA é a análise dos impactos ambientais e se existe viabilidade ambiental de exploração de petróleo naquela região. Então, o IBAMA está numa fase bastante complicada, porque é uma fase quase que de conclusão dos estudos, de análise. Tem ainda alguns caminhos ainda pela frente, até que o IBAMA possa tomar a decisão. A gente estima que é uma decisão que possa ser tomada talvez em até 60 dias. Terão ainda testes na região de um eventual acidente para ver como que as marés se comportam naquela região e se a Petrobras, de fato, tem condições de conter um eventual acidente de petróleo naquela região. Então, assim, é um tema bastante complexo, é um tema que demanda também uma análise de política energética que não cabe ao IBAMA, mas o IBAMA está debruçado sobre os estudos de impacto ambiental e isso inclui riscos para a fauna. É uma região que tem peixe-boi de água doce, peixe-boi de água marinha, tem os corais submersos na foz do Amazonas, tem uma população enorme de guarás, que é um pássaro que ainda sobrevive naquela região, uma ave muito bonita, enfim.
Então, assim, tem um conjunto de fatores aí que estão sendo colocados em consideração, incluindo eventuais riscos para a pesca, que é muito forte na região. Existem muitas comunidades ribeirinhas naquela região que dependem da pesca. E falando em teoria, a extração de petróleo na foz de um rio, ela atrapalha esse tipo de biodiversidade. O problema não é a extração em si, são os riscos decorrentes da atividade. Então, toda atividade tem um risco. Você tem um vazamento de petróleo na foz de um rio gigantesco como o Rio Amazonas, óbvio que o comportamento é diferente. Esse petróleo rapidamente vai em direção ao mar e como é que você controla isso? Então, tudo isso está sendo colocado em consideração. Esse primeiro poço, que é o lote 059, que está em licenciamento, ele está um pouco distante da foz do Rio Amazonas, mas é numa região chamada de foz do Rio Amazonas. Ali a gente tem naquela região 5 grandes bacias sedimentares, nenhuma delas teve uma avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento importante, que na área de petróleo é chamado de avaliação ambiental de área sedimentar. Isso foi feito já em outras bacias sedimentares, bacias de exploração de petróleo, mas naquela região nós não tivemos a realização desses estudos. Quando que a gente vai começar a ver os números de desmatamento do Brasil caírem? Eu espero que algo em torno de 60 dias. A contar de quando? A contar de agora. Nós tivemos uma etapa inicial agora de reestruturar as equipes, de equipar as equipes já estão trabalhando. Fizemos um esforço muito grande agora no que diz respeito ao combate ao garimpo na terra Yanomami. Vamos estar trabalhando ao longo do ano pelo menos outras 7 terras indígenas que a gente está com o mesmo problema de garimpo. O garimpo não tem tanto a ver com o desmatamento, tem muito mais a ver com contaminação, contaminação da água, destruição de matas ciliares, mas nos números de desmatamento o impacto é relativamente pequeno. A maior parte do desmatamento hoje é voltado principalmente para grilagem de terras, para ocupação de terras públicas e em áreas privadas para expansão de agropecuária. A gente tem um grande desafio de frear o desmatamento. O ano passado todos os recordes foram batidos e nós estamos estruturando um conjunto de medidas onde cabe ao IBAMA principalmente as medidas de comando e controle. Combate à extração ilegal de madeira, combate à grilagem de terras. Nós vamos estar embargando todas as áreas desmatadas ilegalmente. Isso implica que essas pessoas não terão financiamento para fazer, por exemplo, produção agrícola nessas áreas. As áreas embargadas têm suspensas as suas atividades econômicas e aí começa um efeito cascata. O vizinho olha, vê que a propriedade ao lado foi embargada, que a pessoa não conseguiu mais o financiamento do Plano Safra, as pessoas começam a parar com o desmatamento ilegal. Então, esse processo de retomada da governança ambiental, isso costuma levar um certo tempo. E eu acredito muito que a gente está no caminho certo. Quais que são as dificuldades logísticas que ainda perduram da gestão anterior no IBAMA para vocês? As dificuldades em contratações, em equipe? Nós temos um problema de quadro, que a gente já falou aqui. A gente tem um problema de equipamento, falta tudo, falta desde computador, notebook, falta todo tipo de equipamento. Até telecomunicações. A gente quer superar isso com projetos, principalmente com parcerias internacionais como o Fundo Amazônia. Nós estamos elaborando um grande projeto para o IBAMA, para o Fundo Amazônia, para fiscalização. A gente já conseguiu executar um que já vinha lá de trás, no que diz respeito ao combate ao incêndio, e agora a gente quer fazer um grande para fiscalização. A gente tem um problema de licitações que deixaram de ser feitas, e que a gente está agora numa fase de tocar tudo ao mesmo tempo, de renegociar contratos, como, por exemplo, a licitação para aluguel de helicópteros. Sem helicópteros, por exemplo, na Amazônia, a gente não consegue se deslocar. Então, a gente tem um conjunto de medidas aí para que a gente consiga colocar a máquina na rua. Então, a gente já está conseguindo um feito que eu acho sensacional. A gente não estava conseguindo colocar 20 operações por semana no começo desse ano, há 100 dias atrás, praticamente 100 dias atrás. Agora nós já estamos essa semana com 2.000 operações de combate à pesca ilegal, de combate à caça, de combate ao tráfico de animais. Então, assim, nós estamos trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. Às vezes eu fico sabendo de uma operação pela imprensa, porque as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Isso está muito bacana. Agora, é aquele desafio. O IBAMA é mais do que a fiscalização, mas a gente vai estar sendo cobrado por esses números. Agostinho, você falou de uma das áreas que foi reativada, é o combate à caça, né?
E a gente viu nos últimos anos, no governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que não tinha operações de combate à caça, você teve uma explosão de acesso a armas para caçadores, né? Vocês já receberam feedbacks de quem está na ponta da repressão sobre em que pé que está esse trabalho, né? Houve, por exemplo, eu imagino que possivelmente vocês vão detectar que mais espécies entraram em extinção por terem sido demasiadamente caçadas ou caçadas sem controle. Já teve algum tipo de retorno desse tipo? Nós estamos numa fase preliminar de um bom diagnóstico sobre isso, né? Houve uma proliferação de pessoas que pediram autorização para caça de javali. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas. A gente acredita que a maior parte das pessoas pediram autorização para poder ter direito de portar arma. Não necessariamente essas pessoas estão caçando, mas a gente acredita que uma boa parte das pessoas que pediram autorização para caçar javali estão caçando todo e qualquer animal que passa pela frente. Então, as pessoas usam o pretexto do javali para a prática de outros atos de caça ilegal. Nós estamos fazendo um bom diagnóstico para que a gente possa ser mais efetivo no combate. O Ministério da Justiça está concluindo agora o cadastramento das armas no país. A gente acha que isso também vai ajudar bastante, porque uma parte da caça é feita com armas ilegais. Não necessariamente todo mundo está legalizado, e muitas vezes a pessoa está legalizada, mas fazendo uma prática ilegal, que é a caça de animal silvestre. Nós precisamos que a pena para esse tipo de crime seja majorado. Isso é um ponto muito importante. As pessoas são pegas caçando ilegalmente e muito pouco, de fato, acontece. Muito obrigado, Agostinho, bom trabalho. A gente vai seguir conversando para cobrar. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a vocês, é um prazer estar aqui.